Olha só para esse vídeo. Essa é uma imagem feita pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que mostra as concentrações de dióxido de carbono, CO2, ao redor do globo terrestre no início de 2020. É uma imagem impressionante. É possível ver de onde vem a maior parte das emissões de CO2 e também de como o gás causa impacto em todo o planeta. Olá pessoal, meu nome é Jefferson Schoma e hoje a gente vai falar mais sobre essas imagens aqui da NASA no canal Ecologia e Política Marxista. Olha só essas imagens aqui. É um mapa global criado a partir de várias imagens de diferentes satélites. Elas foram realizadas durante o dia e durante a noite pela NASA entre 15 de janeiro e 3 de março de 2020. De cara a gente já vê essas imagens aqui pulsando e eu já vou explicar isso para você. Mas também dá para ver as emissões de dióxido de carbono, CO2, ao redor de todo o mundo. E percebam que essas emissões estão todas interconectadas pela circulação do ar na atmosfera e pelos padrões de vento. O CO2 é o principal gás do efeito estufa. Ele tem a capacidade de reter o calor e por isso que contribui para aquecer a atmosfera. Uma molécula de CO2 pode aquecer o planeta por quase 100 anos. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior aqui no canal. Também falei sobre a diferença entre o efeito estufa natural e o efeito estufa causado pelas ações humanas. Dá uma olhada lá na descrição. Mas você deve estar se perguntando, por que a imagem global está pulsando? Como eu disse, essa é uma montagem de várias imagens feitas durante o dia e a noite no começo de 2020. A pulsação que você está vendo é a absorção e a liberação de dióxido de carbono que árvores e plantas fazem com o processo de fotossíntese. Ou seja, o que essas imagens mostram é também a respiração da Terra. Bom, mas vamos explicar isso melhor. Em 1954, um físico norte-americano chamado Charles Keeling iniciou pesquisas sobre a concentração de CO2 na atmosfera. O seu escritório de trabalho era o vulcão Mauna Loa, no Havaí, com seus 4.169 metros de altitude. Ao medir a concentração de CO2 na atmosfera, o Keeling logo percebeu que a quantidade do gás variava durante o ano. Por exemplo, durante o verão do hemisfério norte, a quantidade de CO2 diminuía, mas durante o inverno, essa quantidade aumentava. Keeling pensou que havia algum problema nos seus instrumentos de medição, mas logo notou que a diferença de CO2 tinha relação com o ciclo das estações e a perda de folhas das árvores das florestas boreais, que são as maiores florestas da Terra e ficam no extremo norte, no Canadá, da Europa e da Rússia. No inverno, a perda de folhas resultava numa menor absorção de CO2, o gás que as plantas respiram. Já no verão, com o renascimento das folhas, as plantas recuperavam plenamente a sua capacidade de absorver o CO2, diminuindo assim o gás dentro da atmosfera. Isso já revelava naquela época a importância da preservação das florestas. É por isso que o gráfico de Keeling, em suas medições, apresenta esse padrão serrilhado, indicando um menor registro de CO2 durante o verão e um maior registro durante o inverno. Ou seja, o que o Keeling captou naquela época foi a respiração das florestas boreais, que atualmente pode ser observada também por imagem de satélite. Na imagem da NASA, o que a gente vê é algo muito semelhante. As plantas absorvem o dióxido de carbono durante o dia, na medida que fazem a fotossíntese, e liberam durante a noite por meio da respiração. Observe que grande parte dessas pulsações que você está vendo ocorre em regiões com muita vegetação, com muita floresta. Como os dados foram coletados durante o verão no hemisfério sul, você vê mais pulsações nos trópicos e na América do Sul, porque essa estação registra o maior crescimento ativo de plantas. Em todas essas imagens que você pode ver é o seguinte: durante o dia, com o processo de fotossíntese, as plantas absorvem o dióxido de carbono, liberando o oxigênio no ar. Mas à noite não tem fotossíntese devido à falta de luz. E o processo é invertido. As plantas exalam o dióxido de carbono absorvendo o oxigênio do ar. Bom, mas agora vamos voltar aqui desde o início. Observe a pulsação das florestas tropicais da Oceania, como em Bornéu, Indonésia e Papua Nova Guiné.
Um pouco mais acima estão as florestas tropicais da Ásia, da Tailândia, do Camboja, do Laos e do Vietnã. Aqui, essa pulsação bem no centro do continente africano é a floresta tropical congolesa, a segunda maior floresta tropical do mundo. Finalmente, aqui na América do Sul, no norte do Brasil e em partes do território da Bolívia, do Peru e Colômbia e da Venezuela, é a floresta amazônica. Esse é o registro da respiração da maior floresta tropical do mundo. Mas vamos voltar aqui aos estudos de Kelling. Ele também notou algo a mais nos seus experimentos. Ano após ano, as suas medições mostravam um aumento da quantidade de CO2 presente na atmosfera. Ele criou então um gráfico que mostrava uma curva ascendente, que depois ficaria conhecida como a curva de Kelling. Mas não havia nenhuma atividade natural, nenhuma atividade vulcânica ou qualquer outra coisa para isso acontecer. E o que estava por trás então desses resultados? Ora, o Kelling mostrou que havia uma causa antropogênica para o aumento da presença do CO2 na atmosfera. Ou seja, a origem para o aumento contínuo do dióxido de carbono seria a ação humana. A série de Kelling foi estendida até os dias atuais e seus resultados são assombrosos. Em 1958, as medições de Kelling mostravam que a quantidade de CO2 presente na atmosfera era de aproximadamente 300 partes por milhão, mas em 2020 estava em 420 partes por milhão. Hoje sabemos que antes da era industrial, a quantidade de CO2 na atmosfera era de 280 partes por milhão. Mas ela aumentou com a Revolução Industrial e explodiu depois da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o momento captado pelas medições de Kelling. Na verdade, hoje vivemos o período de maior concentração de dióxido de carbono dos últimos 800 mil anos. E essa concentração continua subindo. Olha, pensa nisso. A humanidade existe há 300 mil anos e nunca se deparou com tamanha concentração de CO2 na atmosfera. Bom, você pode estar se perguntando, mas como é que sabemos de tudo isso? Sabemos porque as novas evidências científicas sobre o aumento de CO2 na atmosfera vieram das bolhas de ar presas no gelo soterrado há milhares de anos na Antártida e no Ártico. É essa imagem aqui dos cientistas coletando essas amostras. Agora vamos voltar aqui ao vídeo da NASA. Infelizmente, não é só a respiração das florestas que vemos nele. Vemos também o sufocamento da Terra. Observem que as maiores emissões de CO2 vêm da China e do sul da Ásia. Elas provêm de usinas de energia movida a carvão, de instalações industriais, das grandes cidades e dos automóveis e caminhões. Quanto mais vermelho ou laranja na imagem, maiores são as emissões. Não dá nem para ver a China debaixo de um manto de dióxido de carbono. A China é o país que mais emite dióxido de carbono na atualidade. Agora a gente vê os Estados Unidos, o país que mais emitiu dióxido de carbono em toda a história. Atualmente ele ocupa o segundo lugar das emissões globais, atrás da China. Mas cada cidadão das mais de 300 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos emitem anualmente 14 toneladas de carbono por ano. Isso é o dobro das emissões de cada cidadão da China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, e 7 vezes mais do que as emissões de cada um dos habitantes da América do Sul. Observe as plumas saindo dos pontos laranjas distribuídos no território dos Estados Unidos. Essas pequenas chaminés que brotam do território são as cidades do país, com seus automóveis, indústrias, edifícios que despejam interruptamente toneladas de CO2 na atmosfera. A energia usada pela indústria capitalista, pelo transporte, pelos edifícios das grandes cidades são responsáveis por 75% das emissões globais de dióxido de carbono. E você lembra quando eu falei das florestas? Então, as queimadas, o desmatamento e a agricultura capitalista também lançam toneladas de CO2 na atmosfera, aproximadamente 25% do total das emissões. O resultado de tudo isso é que caminhamos cada vez mais e mais rápido para o abismo. O ano de 2023 foi o mais quente já registrado. Entre julho do ano passado até maio deste ano, quase todos os dias registraram uma temperatura média da superfície da Terra maior do que 1,5 graus Celsius, como mostra esse gráfico aqui do Copérnicus, o Observatório do Clima da União Europeia. Vale lembrar que este é o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para enfrentar um aquecimento global, digamos, mais controlável. Bom,
Não podemos deixar o capitalismo sufocar a Terra. O que você achou das imagens captadas pela NASA? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu também já vou indicar para você um outro vídeo do canal, um vídeo sobre o capitalismo fóssil. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com a galera. Então, gente, até a próxima!